Muitas vezes as pessoas sentem um peso, uma energia densa em casa e não entendem por quê. Fazem limpezas, tentam de tudo, mas a sensação volta. Sempre volta. E a frustração é grande. Hoje vamos aprofundar a reflexão de que a chave para a vibração de um ambiente raramente está no local. Exato. A chave está nas pessoas que vivem ali. O ponto de partida é entender que a energia de um lugar é um espelho. Um espelho, gosto dessa imagem. Sim, ela reflete de volta aquilo que nós estamos emitindo constantemente. Não é uma força externa que invade, é um ciclo interno que nós mesmos sustentamos, muitas vezes, sem perceber. E antes de continuarmos, é importante explicar a origem dessas reflexões. Elas vêm de uma conversa gravada durante um atendimento, um encontro presencial e gratuito. Conduzido por uma consciência que se apresenta como um médico espiritual que se comunica através de um médium. Sim, e todo o conteúdo que compartilhamos aqui é editado. Nós removemos qualquer detalhe que possa identificar a pessoa para preservar o anonimato. O foco é totalmente nos ensinamentos universais, que podem auxiliar a todos nós nessa jornada de autoconhecimento. Perfeito. Então, voltando a esse ciclo que você mencionou, essa retroalimentação energética. Isso, podemos pensar na energia da nossa casa como se fosse um jardim. Não adianta só arrancar as ervas daninhas se o solo continua fértil para elas. Faz sentido. As ervas daninhas, nesse caso, seriam as presenças espirituais ou essas energias mais densas. E o solo? O que seria o solo? O solo são os nossos pensamentos, nossas emoções e as nossas crenças repetitivas. Então, o que estamos dizendo é que nós mesmos, de certa forma, adubamos o terreno para que essa energia densa fique ali? Exatamente. A palavra-chave é sintonia. Não é tanto uma invasão, mas uma sintonia. Como um rádio. Perfeito. Como um rádio ligado numa estação que só toca música triste. A solução não é quebrar o aparelho, é só mudar a estação. E a nossa estação é a nossa própria vibração. É a nossa vibração. Medos que não vão embora, mágoas antigas, padrões de pensamento negativos, tudo isso é um sinal. E esse sinal atrai e sustenta energias de mesma frequência. Elas se alimentam disso. Por isso que uma limpeza só no ambiente ajuda por um tempo, mas não resolve a causa. Não resolve. Se a fonte interna, a pessoa, continua transmitindo na mesma frequência, a sintonia volta a se estabelecer muito rápido. Isso muda tudo. A pergunta deixa de ser como eu limpo a minha casa. E passa a ser o que em mim está alimentando essa situação. É uma mudança de foco para a autorresponsabilidade. Totalmente. E essa responsabilidade é imensa. Numa das reflexões, o guia, que naquela ocasião se apresentou como um instrutor extrafísico, deu um exemplo muito forte sobre dinâmicas de família. Sim. Ele explicou que, em alguns lares, tem uma pessoa que funciona como a âncora principal para a energia de todo o ambiente. Uma âncora? Sim, a vibração dela é tão determinante que a energia da casa toda gira em torno do estado interior daquela pessoa. Isso é um pensamento muito poderoso. Quer dizer que, em alguns casos, a energia de uma família inteira só se transforma quando essa pessoa âncora muda por dentro. Exatamente. A mudança dela reverbera por todo o sistema. A orientação do instrutor foi muito clara. Em muitos casos, a solução definitiva só acontece quando essa âncora se transforma ou, em situações mais extremas, quando ela deixa o ambiente. Como no desencarne, por exemplo. Sim, isso não é dito para culpar ninguém. Pelo contrário, é para mostrar o tamanho do nosso poder e da nossa responsabilidade sobre o ambiente que a gente cria. Cada um de nós pode ser essa âncora. Para o bem ou para o desequilíbrio. Entendi. Se a nossa energia interna é a raiz de tudo, isso me leva a pensar: o que nos mantém preso nesse ciclo? E o material que estamos analisando aponta para uma coisa fundamental. A rigidez das nossas próprias crenças? Exato. Esse é o segundo grande pilar da nossa conversa de hoje. Nossos sistemas de crenças. Eles podem ser pontes ou podem ser prisões. E quando uma crença é muito rígida, muito dogmática, ela se torna uma prisão. Sim, ela limita o nosso campo de visão. É como tentar, sei lá, consertar um celular moderno usando só um martelo.
Porque é a única ferramenta que você acredita que existe. Exato. Você ignora todas as outras ferramentas que estão disponíveis simplesmente porque não as reconhece, não fazem parte do seu sistema. E essa falta de reconhecimento impede a solução. Impede totalmente. O que o espírito que naquela oportunidade se apresentou como um mentor da escola iniciática chama de liberação do pensar é a chave. Liberar o pensar. Isso. Não é abandonar a fé, não é abandonar o que se acredita, é compreender que o universo espiritual é infinitamente mais vasto do que qualquer doutrina humana consegue descrever. Então, se apegar a um conjunto de regras de forma muito inflexível, Pode impedir que a consciência reconheça e use outras ferramentas espirituais que estão ali à disposição dela para resolver um problema. mas não existe um risco aí? Uma pessoa que começa a questionar as crenças que sempre a sustentaram, ela não pode se sentir meio perdida, sem chão? É uma preocupação válida, com certeza, mas a resposta está na diferença entre questionar e abandonar. Questionar é um ato de maturidade espiritual. Como um cientista que testa a própria teoria. Exatamente, para torná-la mais forte. A proposta é expandir, não destruir. É acrescentar novas ferramentas à sua caixa, não jogar fora que você já tem. A verdadeira força espiritual não está na certeza cega, Está na liberdade de explorar e aprender. na liberdade de pensamento. O material que analisamos também diz que a idade pode intensificar essa rigidez, que a matéria da pessoa fica mais densa. O que isso quer dizer exatamente? É uma ótima pergunta. Vamos pensar na matéria aqui, não só como corpo físico, mas como todo o nosso campo energético e mental. Certo. Com o passar dos anos, se a gente não se abre ao novo, as nossas crenças e hábitos vão se cristalizando. Pense num terreno de terra fofa. Ali é fácil plantar sementes novas. Sim, a Terra aceita bem. Agora, com o tempo, se essa terra não é mexida, não é revolvida, ela fica dura, compactada, quase impenetrável. A densidade é isso, é uma resistência à mudança. Uma resistência energética e mental. Sim, uma ideia nova tenta entrar, mas bate nessa barreira de crenças antigas e não consegue germinar. A energia fica mais lenta, mais resistente. É uma analogia muito clara. É a falta de flexibilidade da mente se manifestando na energia. Perfeito. E o mentor deu um exemplo prático sobre isso. Ele falou de um atendimento onde a dificuldade de resolver a questão vinha do fato de que a pessoa buscava ajuda só em lugares que operavam dentro de um sistema de crenças muito... Limitado. E por isso eles não podiam ajudar. Não podiam. Porque eles não reconheciam certos tipos de energia. E o que não se reconhece, não se pode tratar. A orientação foi: desenvolva o sentir antes do saber. Sentir antes de saber. Como uma criança que só conhece o sabor doce. Ela precisa provar o salgado, amargo, para expandir o paladar dela. No campo espiritual é a mesma coisa. Precisamos nos permitir sentir outras vibrações, outras realidades. Mesmo que a nossa mente ainda não saiba dar um nome para aquilo. Exatamente. O sentir abre a porta para o compreender. Faz todo sentido. Então, nós passamos da responsabilidade individual, da flexibilidade das crenças, para a forma como tudo isso se manifesta nos nossos relacionamentos. Sim, que é o último ponto central. O conceito da energia dominante. Um conceito que me pareceu crucial para entender a dinâmica dos grupos. E é mesmo, em qualquer sistema com mais de uma pessoa, seja uma família, um casal, quase sempre existe uma energia que, por sua natureza, se torna predominante. Ela que define o tom do ambiente. Isso, a temperatura energética do lugar. E como isso funciona? É a pessoa mais extrovertida, a que tem a personalidade mais forte? Nem sempre. Não se trata de personalidade, mas de potencial energético. É a pessoa que funciona como a fonte de energia principal do sistema. Como uma usina. Boa analogia. Como uma usina que alimenta todos os aparelhos da casa. É por isso que toda movimentação espiritual num lar, seja boa ou desafiadora, tende a se conectar a essa fonte mais potente. Porque os espíritos precisam de energia para interagir. Instintivamente, eles se ligam a quem tem mais energia para oferecer. Isso é fascinante e, ao mesmo tempo, traz uma responsabilidade enorme.
Como uma pessoa pode saber se ela tem essa energia dominante? E como ela pode usar isso de forma positiva? Essas são as perguntas fundamentais. A autoconsciência é o primeiro passo. A pessoa com energia dominante geralmente percebe que suas emoções afetam o ambiente de forma desproporcional. Quando ela está bem, todos se sentem bem. Quando está mal, o ambiente pesa. Exato. O risco é usar essa força, mesmo que sem querer, para controlar, para impor a sua vontade. A sugestão que o guia, que naquela conversa se apresentou como um psiquiatra arcturiano, oferece uma mudança de postura. De que tipo de mudança estamos falando? Deixar de ser um chefe e se tornar um líder servidor. Deixar de ser um controlador para ser um estabilizador. Pode dar um exemplo mais concreto de como seria essa mudança? Claro, ele usou o exemplo de pais e filhos. Digamos que um filho está com dificuldade para tomar uma decisão importante. Certo. A abordagem da dominância controladora seria intervir e tomar a decisão por ele para resolver logo. A pessoa usa sua energia para impor um resultado. E qual seria outra abordagem? A do suporte? A abordagem da dominância como suporte é completamente diferente. Como seria então? A pessoa com a energia dominante usa sua força não para decidir, mas para criar um campo de amparo, de segurança, enquanto o filho encontra a própria força para decidir. Ah, entendi. Ela oferece estabilidade. Exato. Paz, confiança. Ela usa a energia dela para acalmar a tempestade emocional do outro, para que ele possa pensar com clareza e usar o próprio livre-arbítrio. A dominância se torna uma ferramenta de auxílio, não de imposição. Um suporte invisível. O fluxo de energia é ajustado para fortalecer o outro, não para anular. É uma mudança sutil, mas profunda. Sair de uma dinâmica de poder para uma de cooperação. Exato. A responsabilidade, então, deixa de ser um fardo e se torna uma oportunidade de servir e de elevar quem está ao nosso redor. Perfeito. Em resumo, então, as reflexões de hoje nos trazem 3 compreensões muito claras. A primeira é que a energia do nosso ambiente não é um problema externo a ser limpo. Mais um reflexo do nosso estado interno a ser transformado. A mudança real começa dentro de nós. Segundo, nossas crenças não são só ideias. Elas constroem as paredes ou as portas da nossa realidade. E a flexibilidade, a abertura para expandir, é essencial para nossa evolução e para encontrar soluções. E, por fim, em nossos relacionamentos, a energia dominante é uma realidade. E com ela vem a responsabilidade de usar essa força não para controlar, mas para amparar, equilibrar e ajudar no crescimento de todos. A reflexão final que propomos a quem nos ouve é: que energias você tem escolhido alimentar em seu lar e em sua vida? Suas convicções atuais promovem liberdade ou estagnação? E como você utiliza sua energia nos seus relacionamentos, como uma força de controle ou como um pilar de sustentação? Convidamos você a ouvir outros de nossos estudos para continuar essa jornada de autoconhecimento. E para quem busca aprofundar essa prática de transformação, recordamos as 3 afirmações que funcionam como senhas energéticas para a reprogramação interna. Eu me conheço, eu sou responsável, eu transformo.